Garoto amarrado em um poste acusado de assalto. Linchamento no Guarujá de mulher acusada de bruxaria. Professor acorrentado no meio da rua acusado de assalto. Esses são casos que vieram à tona no ano de 2014 e mostram uma tendência forte no Brasil contemporâneo, por mais que queira ser apagada, da realização de justiça com as próprias mãos e o aparecimento de justiceiros, pessoas que tomam para si as dores do que seriam intervenções estatais e governamentais. O Autoria Comenta de hoje vai tentar analisar esses casos e ver qual é a tendência histórica a qual eles estão se remetendo, pensando, além da questão social extremamente grave a qual eles se referem, o fato de que essas questões, não só do viés da tolerância ao diferente, mas a aplicação de políticas públicas voltadas ao poder do Estado para lidar com esse tipo de situação, pode sim ser um tema muito forte em diferentes provas de vestibular esse ano. E como é uma perspectiva muito comum da gente, talvez a grande tendência seja entender todo esse procedimento como parte de um processo histórico, como um resíduo da história do Brasil, de um processo de dominação brasileiro que existe já há pelo menos 2 séculos. O elemento fundamental que existiria na construção da cultura brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, seria a falha no processo de construção das nossas instituições. E esse meio que esse vazio, ou esse vácuo institucional que existiria no Brasil, daria a percepção para as pessoas, algumas pessoas obviamente, de que se o Estado não faz, eu devo fazer e tomar a justiça para o meu poder. No entanto, isso faz parte muito da constituição da lógica dominante brasileira. É gozado que se a gente vai analisar a lógica dominante em outros lugares, ela tende, se eu pensar na maneira como Foucault analisa, por exemplo, aquilo que dita uma instituição. No caso do Brasil, as instituições não ditam muita coisa. Então é esse vazio institucional que faz com que o discurso dominante da classe dominante, principalmente que se mantém no Brasil desde o período do patriarcado, ele impere, ele direcione boa parte, enfim, dos raciocínios sociais e culturais gerais a respeito de determinadas questões, nesse caso sobre a lógica da violência. Então essa ideia de tomar a justiça por conta própria é muito disseminada em diversos elementos da cultura brasileira, mas ela direciona muito a compreensão que se tem em relação à violência. E aí, até mecanismos de controle e disseminação de informação que estão ligados a esses grupos culturais fomentam isso com a própria imprensa, que acaba às vezes criando uma lógica de medo e incentivo, talvez, a essa discussão de uma repressão ou principalmente de conter a violência, talvez com mais violência, para aludir a um clichê famoso nessa lógica de violência. No entanto, mais do que essa ausência de instituição, de instituições fortes, gerar esse buraco que teria como uma resposta de ação individual, eu posso pensar até que o Brasil, nesse vazio, conseguiu criar algumas instituições paralelas que seriam formadas a partir da ausência de um direcionamento central para isso. Então, no Brasil é muito claro o poder que existe para o crime organizado, que realmente cria um Estado à parte, para de fato ter a sua atuação, e mesmo a formação das milícias, já que o poder legal da polícia não dá conta do crime organizado, então a milícia entra como um elemento secundário para fazer isso. A própria ação da polícia, no entanto, que seria um direcionamento de política pública mais próximo de conter a violência ou lidar com essa violência, só consegue fazer isso pensando na própria repressão também, é uma questão da própria formação do pensamento policial. No fim das contas, o pensamento policial repressor, ele acaba apenas refletindo talvez essa lógica de criação de uma estética e lógica do medo, que de fato existe, porque existe sim o perigo, mas ele acaba sendo exponenciado a milésima potência. Não é à toa pensar casos de abuso de força policial serem muito comuns no Brasil ultimamente, seja visto como aconteceu nas manifestações recentemente, ou até o caso mais recente do camelô morto por um policial no meio do centro de São Paulo. Isso geraria muito uma tendência muito forte que existe no Brasil de tentar separar o indivíduo da sociedade e olhá-lo como alguém que tivesse que se defender de tudo que estivesse acontecendo e não houvessem políticas públicas que dessem conta de fornecer para ele um estado de segurança pública, que seria consequência do estado social de direito. Nesse sentido, existiriam 2 possibilidades, caso a gente pense isso como o Enem, por exemplo, de lidar com a lógica de uma política pública voltada para uma questão como essa. A primeira seria pensar em políticas públicas voltadas para maior repressão e aí fomentar talvez um incentivo maior à polícia militar, à polícia civil e tudo mais. Outra tendência que existe, não é nem a possibilidade que poderia ter, é um olhar direcionado para atender a violências específicas contra alguns pequenos grupos sociais. Então se preocupa muito contra a violência contra o grupo X, Y ou Z. Talvez o grande problema seja que nenhuma dessas 2 medidas, seja a medida que olha para
para os grupos que estão sendo atacados, seja a medida que tenta fazer uma repressão mais forte, talvez elas não encontrem a causa do problema, que é de fato existir um direcionamento oficial de aplicação de leis cada vez mais fortes que endossem ou que talvez validem um direcionamento humanitário, de segurança plena para o Estado brasileiro. É claro, um tema bastante complexo, mas a dificuldade que a gente tem de reproduzir sensos comuns e visões sociais preconceituosas, quando falamos dele, é muito grande. Portanto, a questão é olhar de ponto de vista histórico e tentar olhar que o que tem acontecido nessas manifestações de justiceiros no Brasil não é mera coincidência, é consequência de um processo muito mais longo. Obrigado, daqui a pouco a gente volta.